Meus amados, nós vamos nesta noite prosseguir a nossa série de exposições no Saltério, neste tema que é designado como a vida mais feliz possível que nós podemos viver sobre a face da terra, que é uma vida que se submete à palavra de Deus para estudá-la e obedecê-la, e uma vida que se curva diante do Filho, o Filho ungido, que protege os seus, mas há de vir julgar com ira os que se opõem a ele. E hoje, nessa nossa conversa, nessa história da redenção exposta no Saltério, que começou lá no confronto e agora vem prosseguindo, e nós chegamos finalmente no último livro do Saltério, que é a consumação. Para isso eu quero convidá-los para nós lermos juntos no livro dos Salmos, o Salmo de número 110. Livro dos Salmos, Salmo de número 110. Como de costume, nós vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Eu vou ler o primeiro versículo e vocês leem o versículo seguinte, até nós chegarmos ao último versículo, versículo 7. Como eu tenho explicado, o que está em itálico, também, no subscrito, também é a parte inspirada do texto. Então eu vou ler esta parte como o primeiro versículo do texto, junto com o primeiro versículo do texto. Salmo de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o servo do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor ordenou que não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Deus. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça de toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Senhor, nós temos ouvido o Senhor falando conosco nesta noite. E agora, uma vez mais, nós ouvimos a sua palavra. Socorre-me agora, Senhor, para que eu possa, assistido pelo teu Espírito, falar com clareza ao intelecto do seu povo, mas que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios também sirva para aquecer o coração dos teus filhos, para salvar os que ainda não se entregaram a ti, para edificar-nos a fé, para corrigir-nos e para educar-nos na obediência à sua vontade. Que todas essas coisas se cumpram, para que o Senhor seja glorificado e nós cresçamos na alegria de saber a sua vontade e de podermos nos submeter a ela. Amém. E amém. Meus queridos, quando a dificuldade chega, e ela sempre chega, quando vem a notícia de uma doença, o desemprego aperta, a família entra em conflito, a relação com a igreja se torna difícil, a nota de uma prova, crianças, vem muito ruim, o resultado do concurso é negativo, quando a tentação aparece, e então obedecer ao Senhor começa a ser difícil, começa a ser custoso. Quando a dificuldade vem, e como eu disse, ela sempre vem, qual é o primeiro pensamento que ocorre ao seu coração? Cristo está no trono, Cristo está governando, Ele está trabalhando para o meu bem, para o bem da igreja. Eu vou permanecer obediente ao Senhor. Será esse? Ou será que, sendo bem honesto, muitas vezes nós pensamos justamente o contrário?
por vezes, você não ignora a fé que professa? Se esquece que Cristo governa e simplesmente passa a ouvir os chamados do coração e as desculpas que Ele nos dá para justificar a nossa falta de conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra? Meus queridos, é muito fácil confessar: Cristo reina sobre mim, não é? Difícil é viver à luz desse reinado, quando tudo parece fora do lugar e tenta nos seduzir por meio dos nossos desejos, das nossas preferências. E é exatamente aqui, meus irmãos, na dificuldade, que os nossos corações são revelados. Porque as crises e as dificuldades não produzem incredulidade e nem imaturidade. As crises e as dificuldades revelam corações incrédulos e imaturos. Elas mostram se de fato nós cremos que há um trono governando sobre todas as coisas, ou se na prática nós vivemos a imaturidade de agir como se nós estivéssemos entregues ao acaso. E é exatamente neste ponto que o Salmo 110 nos toma pelas mãos e nos conduz. Depois de tudo que nós vimos no livro 4 do Saltério, a maturação da fé, onde Deus nos ensinou que Ele nos amadurece, lembrando-nos que nós devemos esperar a luz da eternidade dEle, e Ele nos amadurece lembrando-nos que Ele é um Deus triplamente santo e que nós devemos tremer diante dEle, e que a alma madura se lembra de quem Deus é, do que Ele fez, e então o adora. Agora, entrando no livro 5, a consumação, algo muda. Agora a fé já amadurecida, o povo de Israel, depois dos anos do cativeiro, voltam para a sua nação e passam a entender que o reino de Deus e o Messias está por vir. O reino já começou, mas agora a fé amadurecida olha para frente. Essa fé vive não apenas à luz daquilo que Deus já fez e das promessas passadas, mas, a partir de uma lente escatológica, vive o presente com os olhos no futuro, na consumação de todas as coisas. E o Salmo 110 irá nos mostrar que Cristo, Ele está no trono, que Ele reina agora entre os seus inimigos, que Ele sustenta o seu povo e que Ele está conduzindo o seu reino para a consumação final. Então o que eu espero poder mostrar nessa noite é que, porque Cristo já reina à direita de Deus, porque Ele sustenta o seu povo e vai consumar o seu reino, nós devemos viver em humilde submissão pela fé, com esperança e com confiança. Porque o Senhor Jesus Cristo já reina à direita do Pai, porque Ele sustenta o seu povo e consumará o seu reino. Nós somos chamados a viver com submissão pela fé, com esperança e confiança nesse reino. Para o nosso sermão, eu mudei um pouco o título, viu, Arthur? Que você colocou lá, me perdoa. O título do nosso sermão dessa noite é Cristo, o Rei que reina, que sustenta e que virá. Cristo, o Rei que reina, que sustenta e que virá. Nós vamos meditar nisso em 4 pontos. No primeiro, nós vamos ver que Jesus é o Rei já entronizado à direita do Pai. Isso no versículo 1. Meus irmãos, percebam que este salmo, ele não começa descrevendo uma cena terrena, mas celeste. Davi, pelo Espírito Santo, está testemunhando uma conversa no conselho celeste, que está acontecendo não no trono, diante de um trono em Israel, mas no trono dos céus. Versículo 1, me acompanhem. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi está testemunhando uma reunião entre 2 pessoas da Trindade.
Meus queridos, percebam isso. Pelo Espírito Santo, Davi, muito antes que houvessem concílios humanos para debater quantas pessoas existem na Trindade, ele já havia contemplado uma distinção real na revelação divina. Davi está ouvindo dois senhores conversando. O primeiro nós sabemos quem é, porque Senhor em caixa alta no nosso texto é a transliteração grega da palavra Yahvé, do hebraico. O primeiro Senhor é Yahvé. O Senhor que diz é o Deus da aliança. O outro, o meu Senhor, ou Adoni, ele ainda não está plenamente compreendido. Mas Davi sabe, é alguém maior do que eu, porque Davi o chama de meu Senhor. Mas o Novo Testamento não deixa dúvidas para nós a respeito disso. O Evangelho afirma que esse Adoni, meu Senhor, é Cristo. É o Filho ungido de Deus que se fez homem. O Senhor de Davi é o seu Senhor, é o meu Senhor, e é o Senhor de todos aqueles que o recebem por fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 22, versículos 41 até o 46, desafiando a teologia dos seus opositores, dos seus adversários, usou este salmo para referir-se a si mesmo. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles, de Davi? Disse-lhes Jesus, como é então que Davi, pelo Espírito, me chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Meus irmãos, Jesus está afirmando que Davi escreveu este salmo, quando pelo Espírito lhe foi revelado que o Messias, o descendente dele que viria, seria alguém divino e muito maior do que ele. Por isso, meu Senhor. Além disso, meus irmãos, o Novo Testamento afirma que este meu Senhor é o Cristo, que foi exaltado à destra do Pai, que está assentado nas alturas e que foi colocado acima de todo poder, de todo nome, como nós já lemos aqui hoje. Davi sabia que ele estava falando do Messias vindouro, de um descendente seu que seria muito maior do que ele, único, rei e sacerdote. Mas ele seguramente não compreendia a plenitude de tudo que nós compreendemos hoje. Davi seguramente não tinha o entendimento da encarnação, da dupla natureza de Cristo, da extensão da obra redentora e nem mesmo da doutrina da Trindade como ela nos é revelada nos nossos dias. O que Davi viu em partes nos foi plenamente revelado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O meu Senhor é o Filho do Deus encarnado, do Deus vivo. Agora, percebam isso. Além de nós reconhecermos que este meu Senhor é Jesus Cristo, é igualmente importante nós reconhecermos onde Ele está nessa visão. E Ele está assentado à direita de Yahvé, de Deus, do Pai. Assentado à direita é uma expressão que significa honra suprema, autoridade inigualável, governo ativo. Calvino diz que assentar-se à direita de Deus é receber governo e autoridade nos céus e na terra. Meus irmãos, o Pai não disse a Cristo, se assenta aqui para descansar. Ele diz, se assente aqui e governe absoluto, com autoridade, dos céus e na terra. O verbo assenta-te, então não é um convite, é um decreto. É o Pai entronizando o Filho. Como nos ensina a Confissão de Fé, no seu capítulo 8, parágrafo 4, Cristo foi exaltado para exercer plenamente o seu ofício de rei. Agora, meus irmãos, mesmo sabendo disso, quantas vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos para a nossa própria vida e vemos males não punidos, conflitos após conflitos, dificuldades após dificuldades, dores após dores, frustrações pós frustrações. E então, nós nos abatemos. Nós nos esquecemos do trono.
deixamos a fé. Mas o Salmo 110 está nos lembrando, essa não pode ser a nossa resposta. Há um trono, há um rei, e ele governa. Como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, o maior problema do crente não é duvidar, é esquecer. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos. E aqui está a verdade. Cristo não está esperando para reinar. Ele reina. Ele reina. Mas o texto continua e diz, ele reina, o Pai lhe diz, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, ou por estrado dos teus pés. O reinado, meus irmãos, de fato, ele já começou, mas a sua consumação ainda está em curso. É isso que explica a nossa experiência. Cristo já reina, mas ainda há inimigos, ainda há lutas, ainda há dificuldades, fraquezas. Mas o que é fantástico, meus amados, é que tudo isso tem data de validade, tem um dia para acabar. Isso só durará, as nossas dores e os inimigos só permanecerão até que chegue o dia em que Deus, o Pai, destrua definitivamente debaixo dos pés do Filho os seus e os nossos inimigos. Meus irmãos, nós somos chamados a nos consolar nessa verdade. Todas as nossas dores, os nossos sofrimentos por causa do pecado e pela nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo, têm data para chegar ao fim. O choro pode sim durar uma noite, mas a alegria vai durar pelos séculos dos séculos. Isso me faz lembrar que uma história. Certa vez, durante uma tempestade muito brutal de trovões e relâmpagos, um descrente tremendo chegou perto de um amigo crente e disse: nossa, parece que o mundo está fora de controle, né? Então o amigo crente, calmo, sereno, olhou para ele: meu amigo, só parece. Só parece. Meus irmãos, sim, é verdade, muitas vezes parece que todas as coisas estão fora de controle. Nós mesmos, as coisas ao nosso redor, a igreja, o governo, a história, tudo parece fora de controle. Mas o Salmo 110 nos diz: não está, só parece. Cristo está no trono. E meus irmãos, aqui fica para nós a primeira aplicação. Porque Cristo está no trono, nós devemos parar de viver tentando controlar todas as coisas. Ele as decreta conforme a sua sabedoria. Nós somos chamados a examinar os nossos corações. Quando vem a pressão, quando vem a dificuldade, você corre para poder tentar resolver tudo? Ou você busca conselho e submissão à palavra de Deus, à palavra do Rei? Quando a ansiedade vem, você tenta resolver na força do seu braço, segundo a sabedoria do mundo? Ou você leva isso em oração àquele que reina absoluto e que traz a paz que excede todo entendimento? Meus irmãos, esse salmo sim nos desafia, ele nos confronta, ele expõe como que em termos práticos, tantas vezes a nossa incredulidade nos conduz. Ele nos chama a agir diferente, a começar cada dia dizendo a nós mesmos: Cristo reina hoje, inclusive sobre o que está me preocupando. Quando a ansiedade vier, nós somos chamados a transformá-la em oração imediata, não em ruminação que nos rouba a paz. Nós somos chamados a nos submeter à palavra do Rei, sobretudo quando isso for difícil, quando nos parecer impossível, quando nós não concordamos e não queremos. Sobretudo, nós somos chamados a pregar ao nosso próprio coração, dizendo: pode não parecer, mas o Cristo que morreu por mim, ressuscitou e reina, Ele está governando tudo para a glória dEle e para o meu bem eterno. Então, meus irmãos, porque Cristo reina, não vivam em desânimo e em desespero. Vivam em humilde submissão, esperança e confiança
naquele que está no trono. Então, Cristo, este rei, está no trono. Mas não só isso. O rei que está no trono também é o rei que governa agora entre os seus inimigos. E esse é o nosso segundo ponto. Cristo é o rei que governa sobre os seus inimigos. Olhem comigo o versículo 2. Diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Percebam a cena. O rei não está apenas no trono, mas o seu domínio também está avançando, está se estendendo. O cetro, ele é um símbolo de autoridade real, meus irmãos. E esse cetro, ele sai de Sião, ou seja, do lugar onde Deus revelou-se aos homens, de Israel, mas não permanece ali. Ele avança para alcançar o mundo inteiro. Isso para nós deve ser extraordinário. Porque preste atenção, o Senhor não está dizendo que Ele reina somente sobre os seus fiéis, e Ele não vai reinar somente quando não existir mais inimigos, mas Ele domina, olhe para o texto, Ele domina entre os seus inimigos. E Ele o faz agora. O reinado de Cristo, ele acontece em meio à oposição do mundo, do inferno, do pecado. Ele está reinando e avançando o seu reino agora. Entre a sua primeira vinda e o seu retorno, de maneira que as portas do inferno não podem prevalecer e impedir o seu avanço. Agora olha o versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o seu povo no dia do seu poder. Aqui está uma das verdades mais belas deste texto para nós que cremos em Cristo. O Senhor Jesus é o rei que não apenas governa com poder e com força, mas ele governa transformando corações. O seu povo se apresenta a ele voluntariamente. Não é por coerção, não é por medo que nós nos ajuntamos. Não foi por medo que nós recebemos Cristo como Salvador que nos amou, mas é porque Ele transforma corações. Irresistivelmente, os inimigos vêm a Ele de forma voluntária no dia do seu poder. E o dia do seu poder, meus irmãos, não foi apenas um evento do passado. Não foi apenas o dia da ressurreição de Cristo, ou o dia em que Ele foi entronizado quando adentrou os céus. O dia do seu poder é todo o momento no curso da história, quando Ele, pelo seu poder e graça, inclina corações de pecadores para que estes voluntariamente se submetam a Ele. Meus irmãos, isso é graça soberana e irresistível. É por isso que em Filipenses, Paulo vai nos dizer que é Deus quem efetua em vós tanto o querer submeter-se a Cristo, como também o realizar a submissão a Cristo. Então Deus não apenas convida, Ele torna corações irresistivelmente dispostos a aceitar esse convite de boa vontade. E isso, meus irmãos, se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Quando Ele, no poder do Evangelho, convida aqueles que outrora eram rebeldes, convertendo corações de pedra, mortos, em corações vivos, de carne, capazes de crer, capazes de responder. Ele encontra inimigos e os transforma em irmãos, que voluntariamente se prostram como servos. Vejam a história. Pedro prega um sermão, um homem semi-analfabeto, e 3.000 pessoas se rendem voluntariamente. Paulo prega em Éfeso, e feiticeiros confessam publicamente os seus pecados e queimam livros de magia que juntos valeriam mais de 3 milhões em valores atuais. Olha para a nossa história. Alguém pregou, e então adúlteros, viciados, traficantes, mentirosos, falsos,
Pessoas boas, como nós éramos, se convertem ao Senhor, se rendem voluntariamente. Isso não é persuasão humana, é o cetro sendo estendido, é o dia do seu poder conquistando inimigos e os trazendo voluntariamente como filhos de Deus. Então, todas as vezes que alguém passa a amar a Cristo e a sua palavra, o reino está avançando entre os seus inimigos, convertendo-os em seu povo. Agora percebam como é que esse povo é descrito ainda lá no versículo 3. É um povo que se apresenta com santos ornamentos, como o orvalho. Meus queridos, esse é um povo santo. É um povo separado. Não perfeito, mas um povo que transformado se renova como o orvalho da manhã todos os dias, dia após dia. Percebam, meus queridos, Cristo reina agora. Ele está governando e avançando entre os seus inimigos. Ele está santificando o seu povo pela sua palavra. E o maior sinal do reino de Deus não é a ausência de inimigos, mas é que entre os inimigos há um povo que pela graça o adora e deseja crescer em santidade e obediência. Quando Agostinho de Hipona ainda era jovem, ele vivia preso a pecados que ele mesmo dizia que amava. No seu livro Confissões, ele relata uma oração muito famosa: Senhor, dá-me pureza, mas ainda não. Ele conhecia a verdade, mas ele não queria se submeter à verdade. Era o inimigo de Deus. Até que um dia, ao ler 2 versículos das Escrituras, não verdades novas, mas coisas que ele conhecia, o rei conquistou aquele inimigo e fez dele um amigo. Ele mesmo, tempos depois, vai escrever: naquele dia, todas as trevas, toda a dúvida se dissipou. O que estava acontecendo ali, meus irmãos? O mesmo que aconteceu conosco. O cetro foi estendido. O dia do poder de Cristo se manifestou. O rei, pela graça, regenerou o coração de Agostinho. E então ele voluntariamente veio e se entregou a Cristo. Meus irmãos, é assim que o Senhor Jesus Cristo continua reinando agora. Não apenas impondo a autoridade, mas conquistando corações. E aqui é uma aplicação para nós. Porque Cristo reina sobre os seus inimigos. Nós somos chamados a nos entregar a Ele voluntariamente a cada dia. Como? De diversas maneiras. Primeiro, nós nos entregamos a Ele nos santificando. Então, cresça em santidade. Você que está em Cristo Jesus não foi alcançado por Ele para continuar vivendo como antes de ser convertido. Se o cetro já alcançou o seu coração, se submeta à palavra do rei. Lute com fúria contra o pecado. Não faça acordos com aquilo que Cristo veio destruir. Porque santidade é a evidência que testifica que Cristo reina sobre a sua vida. Segundo, orem com esperança, meus irmãos, para que Cristo conquiste outros inimigos. Quantas vezes nós olhamos para certas pessoas e dizemos: isso aqui não tem jeito, não muda. Não, isso aqui já está velho demais, não vai mudar a mente. Não, fulano é bom, ele não precisa. Está tranquilo. Mas, meus irmãos, todos são inimigos sobre os quais Cristo domina. E então, orem. Orem sim, com esperança, por aquele familiar endurecido. Ore pelo filho distante. Ore pelo colega resistente. Ore pelos seus inimigos. Ore sem duvidar que Deus pode fazer o que Ele fez com você. Trazê-lo voluntariamente aos pés da cruz. Terceiro, pregue. Pregue com confiança. O poder, meus irmãos, não está na nossa eloquência, mas no cetro do rei. Vocês conhecem o Evangelho. Anuncie, crendo que o Senhor Jesus Cristo fará aquilo que nós não podemos fazer: dar a vida eterna, converter inimigos em filhos. E por
por fim, se porventura você ainda é um inimigo, se renda a Ele, porque foi para conquistar você que Ele se manifestou. Sim, Ele veio para converter pecadores e com poder e graça converter inimigos em amigos. Por isso, converta-se. Cristo é o rei que reina, é o rei que domina sobre os seus inimigos. Mas terceiro, Cristo também é o rei sacerdote que sustenta o seu povo. Senhor Jesus não apenas governa, Ele sustenta os que se achegam a Ele por fé como sumo sacerdote. Olha comigo o versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus queridos, conseguem perceber o peso dessa declaração? Deus jurou. E quando Deus jura, a sua palavra se torna decreto irrevogável. É por isso que juramentos, eles são tão solenes para a fé reformada. A palavra do crente testifica do caráter imutável de Deus. Mas aqui, o que eu quero destacar é o conteúdo desse juramento. O rei do verso 1, que está no trono, também é um sacerdote. E meus queridos, na história de Israel nós aprendemos que estas funções existiam separadas. Ninguém poderia exercê-las ao mesmo tempo. Quando o rei Uzias, por exemplo, ofereceu o holocausto, ele ficou leproso. Quando o rei Saul ofereceu o sacrifício, Deus o rejeitou. O rei governava, o sacerdote mediava entre Deus e o povo. Mas nenhum podia fazer ambas as coisas. Com exceção de Moisés, neste momento de transição da história do povo. Agora, é interessante como esse personagem, ou neste personagem misterioso, Melquisedeque, Deus une estes dois ofícios numa só pessoa. E por que isso era tão necessário no tocante a Cristo? Porque o nosso maior problema não era político, não era social. Nós não precisávamos só de um rei, porque o nosso maior problema é espiritual, é o pecado, é culpa que precisava sim ser removida por um rei poderoso, mas também é uma ofensa que exige um mediador perfeito que nos leve em paz diante de Deus. Por isso Jesus Cristo é rei e sacerdote. O Salmo nos diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, meus irmãos, é um personagem bem nebuloso nas Escrituras, que aparece lá brevemente em Gênesis 14. Ali nós aprendemos que ele é rei e sacerdote de Salém ao mesmo tempo. Ele não tem genealogia, ele não tem registro de dias de nascimento nem de morte. Então existe muita discussão teológica a respeito da natureza e da identidade deste homem, mas não existe nenhuma unanimidade a respeito das conclusões. Agora, uma coisa é absolutamente certa para aqueles que têm a palavra de Deus como o fundamento da sua fé. Jesus Cristo, ou esse Melquisedeque, ele era uma sombra de Cristo. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 7, versículo 3, vai nos dizer que este Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus, que permanece sacerdote perpetuamente. Jesus Cristo, diferente dos sacerdotes levíticos, que morriam e precisavam ser substituídos, ele se tornou sacerdote eternamente. Isso significa, meus queridos, que Cristo não apenas morreu por nós no passado, ele vive e intercede por nós para sempre como sumo sacerdote. É por isso que Hebreus 7,25 afirma que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Perceba uma beleza disso aqui. O mesmo rei que governa entre inimigos é o sacerdote que apresenta o seu povo e faz com que ele permaneça de pé diante de Deus. Ele não apenas conquista você para Deus,
ele mantém e sustenta a sua fé de pé diante de Deus. Quando você peca, ele não abandona, ele intercede. Se a salvação dependesse de nós, há muito nós já haveríamos a perdido. Mas a salvação está segura nas mãos de Cristo, Rei e sacerdote. Aquele que não apenas reina, mas aquele que sustenta os que nele creem, enquanto ele conduz a história do seu reino para a consumação. E é por isso, meus queridos, é por isso, crianças, que vocês olham e veem pessoas durante 20, 30, 50, 70, 80 anos perseverando na fé. Não é porque eles são fortes, não é porque nós somos fortes, mas é porque nós somos sustentados por um sumo sacerdote imutável, fiel e que não pode mentir. Isso nos faz lembrar da infância da Cacai, da Carol. Ela sempre foi muito aventureira. Num determinado lugar que nós moramos em Curitiba, tinha uma árvore lá e ela decidiu subir naquela árvore e eu deixei. Então ela começou a subir cheia de entusiasmo, cheia de coragem. Num determinado momento ela empacou. Ela não ia para frente nem para trás. Ela disse que não conseguia. Ela começou a chorar. Ela queria voltar. Então eu olhei para ela e falei assim: continua. Então eu pus as mãos nas costas dela e disse: continua. Então ela perseverou. Ela continuou. Ela chegou. Não porque ela foi forte, mas porque ela foi sustentada. Meus irmãos, a nossa vida cristã é assim. Nós perseveramos não porque nós conseguimos. Nós perseveramos porque nós somos sustentados. O nosso sumo sacerdote não apenas nos chama, ele nos segura até o fim da peregrinação. E aqui eu deixo uma outra aplicação para a nossa igreja. Cristo, o sacerdote eterno, está com você, até nas noites escuras da sua alma, intercedendo e te sustentando. Eu sei que alguns de vocês, outros que não estão presentes aqui hoje, estão atravessando uma noite escura da alma. Não só luta externa, mas trevas internas. A oração parece que não passa do teto, a amargura insiste em permanecer enraizada, a nuvem de dúvidas não vai embora, a fraqueza se repete de novo e de novo e de novo, e Deus parece distante. Mas essa não é a verdade. A verdade é que Cristo não está diante de você. Ele está intercedendo por você agora mesmo. Quando você não consegue orar, Ele ora por você. Quando você cai no mesmo pecado, lamenta e o confessa, Ele te perdoa. Quando a fé fica fraca, Ele intercede para que ela não falhe completamente. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, crianças, jovens, por isso, anciãos, quando a fé estiver fraca, não fuja de Deus, pelo contrário, corra para Ele, mesmo cansado, mesmo quebrado, mesmo confuso. Abra a palavra mesmo sem vontade, ore mesmo sem desejo, diga a si mesmo que diante do Pai existe alguém sussurrando o seu nome, lhe mantendo de pé, para que você não retroceda, mas siga adiante, mesmo que a passos lentos. Esse é o consolo que nós recebemos de Cristo como sumo sacerdote para sempre. A nossa fé vai ser mantida, não pela nossa força, mas pela fidelidade do mediador. Meus queridos, a noite escura da vida de vocês pode ser muito escura, e para alguns de vocês longa, mas você não está sozinho nela. Cristo está com você, Ele intercede por você, e vai chegar o tempo em que a aurora da glória dele há de se manifestar sobre a vida do seu povo. Então, porque Ele reina, Ele sustenta, permaneça em humilde submissão, com esperança
e em confiança no Senhor. Mas Cristo, aquele que reina, que sustenta o povo e que virá, ele virá com um propósito: consumar o seu reino. E esse é o nosso quarto ponto. Aquele que reina, aquele que domina entre os seus inimigos, aquele que sustenta o seu povo, é o rei que virá para consumar o seu reino. Olhem mais uma vez comigo para as Escrituras, versículo 5 agora. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Os irmãos percebam aqui, o mesmo Cristo que hoje reina com graça, chamando inimigos à conversão, virá em juízo esmagar adversários. Aquele que hoje, no dia do seu poder, chama com misericórdia ao arrependimento, no dia da sua ira, os condenará como juiz, e com poder os destruirá, os esmagará. Meus queridos, a ira futura de Deus contra os que se opõem a Cristo deve ser cantada e adorada por aqueles que esperam a manifestação do Senhor dos Senhores. O texto continua, no versículo 6 nós lemos algo extremamente duro, uma linguagem pesada. Ele, o rei, julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmaga cabeças por toda a terra. Essa sim é uma linguagem dura, é uma linguagem pesada, e tem de ser. Porque Deus quer que todos saibam que aqueles que rejeitarem o Filho serão esmagados no fim. Essa é uma linguagem que nos lembra o salmo que nós lemos na liturgia, quando nós começamos essa série de exposições, capítulo 2, versículo 8. Deus está dizendo que todos aqueles que não se humilharem beijando o Filho terão que enfrentar a ira do Senhor dos Senhores sem nenhuma misericórdia. Nós vivemos em um mundo onde a injustiça parece prevalecer. Em um mundo onde o Deus irado é rejeitado. Não, eu não creio nesse Deus. Onde os pecadores agora zombam e abusam da misericórdia de Deus. Mas o Salmo 110 afirma que isso é temporário. Há um dia marcado para o juízo. Como Paulo nos mostra lá em Atos, capítulo 17, versículo 31. Deus estabeleceu um dia que Ele vai julgar o mundo com justiça, por meio do Filho que Ele testificou, por meio da ressurreição. E meus irmãos, tal conhecimento só pode produzir duas reações legítimas. A primeira, o pavor, o terror. O rei não é apenas o salvador misericordioso. Ele é também um juiz incorruptível, que não viola a sua lei. O rei que hoje salva os que diante dele se prostram, amanhã vai ser o inimigo implacável, que destruirá todos os que rejeitaram a sua graça. A segunda reação é consolo, é alegria. Para aqueles que creem, isso nos traz esperança. Toda injustiça vai ser tratada, meus irmãos. Todo o mal vai ser extirpado. Toda dor será levada embora para sempre. Quando o Senhor Jesus Cristo, na glória do seu Pai e na glória dos seus anjos, se manifestar para estabelecer a justiça para sempre. Mas aí o Salmo, ele prossegue e termina com uma imagem curiosa. Versículo 7. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Essa é uma imagem pintada do rei avançando, vencendo. Nada o impede, nada o atrasa. No caminho ele sacia sua sede, ergue a sua cabeça e segue firme e glorioso até a vitória final. E essa, meus irmãos, é a imagem clara de Cristo. O mesmo Cristo que rumou para a cruz de cabeça erguida, olhando para o Pai, que bebeu o cálice do sofrimento, é aquele que depois de ser humilhado pelos homens, por amor de nós e da vontade de Deus,
também ressuscitou em glória e teve a sua cabeça exaltada, erguida sobre todas as cabeças e sobre todos os nomes. Como nos ensina Filipenses 2, ele se humilhou e por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Ele é aquele rei que Apocalipse vai nos ensinar que no dia da manifestação da ira daquele que se assenta no trono e do seu cordeiro, os grandes, os poderosos deste reino, deste mundo e os pequenos que o rejeitaram vão clamar: montes caiam sobre nós, porque é chegado o dia da ira daquele que se assenta no trono e do seu cordeiro, quem o poderá resistir? Meus irmãos, neste reino onde Cristo avança sobre os seus inimigos, onde Cristo sustenta o seu povo, do trono à consumação, tudo está ordenado. Ele se assenta no trono, ele reina agora, ele sustenta a nossa fé por sua intercessão, mas ele virá consumar todas as coisas. Você está preparado para isso? Pronto para esse dia? Portanto, nós somos chamados não mais a viver como se o mal, a dor, a injustiça ou o pecado tivesse a palavra final. O rei está voltando. E naquele dia não haverá mais inimigos, não haverá mais pranto, porque ele mesmo vai secar dos olhos toda a lágrima daqueles que continuam aguardando por ele com fidelidade. Eu acho que o dia D na Segunda Guerra Mundial ilustra isso muito bem para nós. Naquele dia, a batalha ela já havia sido vencida em termos estratégicos, mas a guerra ainda continuaria por algum tempo. Os soldados sabiam, a vitória é certa, mas ainda não era visível na sua totalidade. Ainda existiam inimigos, ainda existiam conflitos, confrontos. Meus irmãos, nós, de forma semelhante, vivemos entre o dia, ou entre o já do estabelecimento do reino de Deus e o ainda não consumado reino de Deus. A vitória já foi conquistada na cruz e na ressurreição, mas nós ainda vemos inimigos, porque a consumação ainda está por vir. E a aplicação para nós é esta. Porque ela virá, inevitavelmente virá na segunda vinda de Cristo, como foi inevitável a sua primeira vinda. Meus queridos, permaneçam firmes em fidelidade, permaneçam firmes na fé, vivam à luz da consumação de todas as coisas. Não vivam apenas para edificar um reino neste mundo, não tomem decisões apenas por aquilo que é imediato, confortável, visível. Vivam olhando para o dia de Cristo. E como nós fazemos isso, pastor? Resistam ao pecado, mesmo quando ele parecer recompensar, porque hoje o que pode parecer lucro, amanhã vai ser pura perda. Perseverem em submissão à palavra de Deus, mesmo quando isso custar o que hoje parece perda, amanhã se revelará como glória. Suportem, meus queridos, as injustiças, as ofensas por causa da fé, sem se vingar, sem se amargurar, sem se deixar vencer pelo mal, porque o juiz jaz às portas e ele julgará com justiça. Mantenham seus olhos sempre fitos em Cristo, não nas circunstâncias. O trono já está ocupado e o fim já está determinado por ele. Então, meus queridos, viver à luz da consumação é viver sim com os pés no presente, mas com o coração no dia da recompensa de Cristo. Porque o mesmo Cristo que virá julgar o mundo para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, é aquele que já se ofereceu como sacrifício que nos reconcilia com Deus e que agora intercede por aqueles que foram reconciliados, de maneira que nós perseveramos até que chegue o dia do Senhor, que para nós não será um dia de terror,
mas um dia de alegria, de honra, de vida e de glória. Permaneçam firmes, porque se o presente pode parecer incerto, o fim não é. O fim já tem um rei, o seu nome é Jesus Cristo. Nós começamos esse sermão perguntando: o que acontece com o seu coração quando vem as dificuldades? O Salmo nos dá a resposta certa. Não qualquer resposta, mas a resposta que nos amadurece a alma. Quando as dificuldades vêm, nós devemos dizer: Cristo está no trono. Ele está reinando agora. Ele está intercedendo por mim. E Ele virá para consumar o seu reino. E é exatamente isso que o livro 5 do Saltério quer produzir em cada um de nós, meus irmãos. Depois da maturação, o livro 5, agora, ele nos mostra que nós devemos viver olhando não só para o passado, mas para o futuro. Não apenas guiados por aquilo que Deus fez, ou pelo que nós sentimos, mas sustentados pela certeza daquilo que Deus prometeu que ainda fará no porvir. Então, meus irmãos, maturidade espiritual não é saber destas coisas. Maturidade espiritual é viver à luz destas coisas. É acordar pela manhã e lembrar: Jesus Cristo é o Rei que reina agora. É atravessar o dia dizendo: Jesus é o Rei que está comigo e me sustenta. É pregar o Evangelho crendo que Jesus é o Rei que conquistará os seus inimigos. É dormir com esperança dizendo: Jesus é o Rei que virá consumar a história e o seu reino. Meus irmãos, o mundo vive preso no agora, ao prazer, ao confortável. Mas o povo de Deus vive diferente. Nós não nos satisfazemos agora. Nós vivemos com os pés sim no presente, mas com o coração ancorado nas recompensas que Cristo promete àqueles que permanecem fiéis a Ele. E por quê? Porque esse fruto não é incerto como o dia de amanhã para nós, como a quantidade de vida que nós teremos sobre a face da terra. Esse futuro já começou na obra de Cristo. A consumação, meus irmãos, sim, de fato será um terror para os rebeldes, mas esperança para todos nós que estamos unidos a Cristo. Por isso, vivam uma fé madura, meus irmãos, governados não pelas circunstâncias, não pelas paixões, pelos desejos, pelos achismos, mas pela verdade. E a verdade é essa: Cristo é o Rei que já começou a reinar. Cristo é o Rei que domina entre os seus inimigos hoje. Cristo é o Rei que sustenta a fé do seu povo para sempre. Cristo é o Rei que virá consumar a história e levar o seu povo à glória prometida. Porque Cristo reina à direita de Deus, porque Ele sustenta a nós, o seu povo, e conduzirá o seu reino à consumação. Nós somos chamados a viver em humilde submissão pela fé, cheios de esperança e de confiança na vida do Senhor. Que Deus nos abençoe.